Fala aí, meu povo. Bom dia pra vocês, hein? Pra mim ainda é boa noite. Eu tô gravando isso aqui na madrugada, de quarta pra quinta. Tô soltando na quinta de manhã pra vocês verem o que eu achei do jogo que a gente transmitiu aqui na TNT, na arquibancada, sem as imagens da partida, no arquibancada TNT de Atlético e Cruzeiro. Cá entre nós, uma porcaria de jogo. O jogo foi muito, muito ruim mesmo. Há muito tempo eu não vi um clássico tão ruim. Eu sei o que são os clássicos, né? Eu vivi dezenas de clássicos Atlético e Cruzeiro presencialmente ou não, mas minha vida inteira foi baseada em saber que dia que tem um Atlético e Cruzeiro para parar tudo e assistir. E eu não me lembro de um tão ruim assim. A gente teve muitas faltas, o jogo foi muitas faltas, muitas confusões, o jogo foi extremamente acidentado, aconteceu muita coisa fora do normal e tudo com pouco a ver sobre futebol, né? Sobre tática dos dois times e tal. Foi um jogo normal que o Atlético foi bem superior ao Cruzeiro para mim desde o primeiro tempo e depois da expulsão do Caio Jorge nem foi tão superior assim. Ali que o Atlético deveria mesmo ter sido superior, eu achava que era questão de tempo pro 2-1. O time foi piorando, 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 e o Cruzeiro foi melhorando dentro da sua proposta só de se defender. Algo que eu acho, e não sei se eu vou trazer mais algum número aqui porque eu não fiz roteiro para esse vídeo, mas algo que eu acho que chama muita atenção é o tempo real de bola rolando, que foi de 46 minutos e 39 segundos dos 108 minutos que a gente teve de partida. 43% de tempo de jogo, de bola rolando. Mais da metade do tempo ficou parado. Tem uma recomendação de que seja mais ou menos 60%. O jogo ficou quase 20% por baixo disso, porque realmente o jogo foi muito acidentado, o que deixou ele muito ruim, né? O Atlético, para mim, é bem superior ao Cruzeiro, e principalmente nos 20 primeiros minutos de jogo, até a substituição do Cássio. Deixa eu ver em que minuto que o Cássio é substituído. Aos 27, os 25 primeiros minutos, né, porque ficou um tempo ali parado, do Atlético são bem melhores, porque eu acho que o Sampaoli faz uma boa tática, uma boa leitura do que o Cruzeiro faria, e eu acho que ele prepara um antídoto muito bom, que é 3 zagueiros para sair jogando, Matheus Pereira e Caio Jorge normalmente são os que pressionam, então o Atlético tinha ali 3 contra 2, e ainda o apoio do Everson, que sai jogando muito bem com os pés, virava um 4 contra 2, depois 4 jogadores no meio campo, que mais ou menos os alas do Atlético preocupavam os meio-campistas laterais do Cruzeiro, né? O Christian e o Wanderson. Por dentro, o Fausto Vera e o Menino, com o Lucas Romero e o Lucas Silva. E depois, na frente, 3 do Cruzeiro para 4 do Atlético. A questão é que, à medida que o Atlético ia ganhando as linhas, ia conseguindo construir superioridade, os jogadores do Atlético iam se juntando às outras linhas e deixavam o Atlético de novo com superioridade. Eu falei aqui 4 do Cruzeiro contra 4 do Atlético no meio-campo, mas o Bernard muitas vezes voltava, deixava de ser referência para os 2 zagueiros do Cruzeiro e gerava um meio-campista a mais para o Galo. Então o Atlético passava a ter mais gente no meio-campo. E aí, na hora de atacar, tinha os 2 pontas bem abertos, que fixavam os laterais do Cruzeiro. O Bernard se juntava a Guilherme Arana e Scarpa por dentro, ficavam 5 do Atlético contra 4 do Cruzeiro. Então, com a bola, para construir desde um tiro de meta, desde a defesa, o Atlético sempre tinha superioridade nos setores em relação ao Cruzeiro. Isso é o que todo técnico quer, que tenha mais gente do seu time do que do outro, porque a chance de a partir daí você ter vantagem é muito maior. E o Cruzeiro quase em nenhum momento, tá, conseguiu desfazer essas vantagens que o Atlético tinha. Pressionava muito bem o Atlético também, a marcação estava bem encaixada para pressionar o Cruzeiro. O Cruzeiro normalmente gosta que pressionem ele, porque ele sai jogando muito bem com a bola no chão para acionar o Caio Jorge, especialmente, ou o Matheus Pereira para correr nas costas da defesa adversária. O Atlético não permitiu isso em momento nenhum. Teve uma escapada do Caio Jorge que ele escorregou. Então foi um jogo que o Atlético foi muito bem. Eu acho que estava muito perto do gol até a lesão do Cássio, porque depois daquilo ali o jogo esfria, e depois ainda tem um problema com o Jonathan Jesus, o jogo perde muito ritmo. E os últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro equilibra, coloca um pouco mais a bola no chão. A posse de bola chegou a ser 65% para o Atlético em algum momento do primeiro tempo e terminou com 55%. Quem me acompanha aqui sabe que eu normalmente não trato posse de bola como um fator definitivo para saber se um time jogou bem ou mal. Quando eu cito é porque eu acho que tem alguma interferência. E aí o Cruzeiro ficou mais com a bola, controlou mais o jogo, perdeu menos bolas, deu menos contra-ataques para o Galo e a partir dali melhorou um pouco. Mas o Atlético foi bem melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Um erro individual do Gabriel Menino no segundo tempo, que eu desconfio que esse tipo de erro possa ser gerado pelo gramado sintético do próprio Atlético. Sensação que eu tenho sobre o gramado
tapete, o sei lá o que, da Arena MRV, é que quando a bola quica, ela ganha mais velocidade do que o normal, então os jogadores perdem o domínio dela depois de um kick, e que quando ela está rolando, ela rola mais lenta do que o normal. É a sensação simplesmente que eu tenho. E essa do Gabriel Menino ficou muito curta para o Everson, e aí deu tempo do Caio Jorge pegar, e muito placidamente saíram os dois contra o goleiro, era lógico que o Cruzeiro ia fazer o gol. O Cruzeiro não teve nem tempo de saborear o gol, porque o Atlético empatou no escanteio 1 minuto depois. E aí começa o extracampo que fez muita diferença, né? O Cruzeiro reclama muito assintosamente, sem nenhuma razão, do escanteio. Porque por mais que tenha sido um erro e tenha sido escanteio, não tem por que reclamar depois, porque parou, é outro lance e a partir dali o árbitro não tem o que fazer. Então basicamente é só chorar, né? Chorar, você deu escanteio, não era. Mas nem sugerir uma revisão, olha isso aqui que você não percebeu e tal. E o Caio Jorge faz o gesto de roubo para o árbitro sem nenhum sentido. Ele não faz para o árbitro, porque o árbitro está de costas. Ele não faz para incitar a torcida, porque só tinha a torcida do Atlético. Ele só faz porque ele foi pouco inteligente. Porque faltou qualquer tipo de discernimento do Caio Jorge de não se auto-expulsar do jogo. Ele se auto-expulsou, ele se tirou do jogo, prejudicou muito o Cruzeiro. Não se tirou só desse jogo, mas ele se tira do jogo contra o Fortaleza e provavelmente do jogo contra o Palmeiras, né? Se tiver um julgamento até o jogo contra o Palmeiras, é possível que ele pegue mais de um jogo, aí pode ter STJD, efeito suspensivo, sei lá o que, de regulamento, mas é possível que ele não jogue contra o Palmeiras por uma expulsão absolutamente tola, que poderia ter feito o Cruzeiro perder um clássico. Outra coisa é a pontuação, se um ponto faz diferença ou não. Outra coisa é que ninguém quer perder nenhum jogo, quanto mais um clássico. E ele se auto-expulsou. Não faz nenhum sentido. Errar escanteio, que a bola desviou em um, relou no outro, não relou, essas coisas são banais, esses erros acontecem toda hora, os jogadores estão lá, eles erram gols, eles erram passes, os árbitros erram. Erros capitais geram interferência em resultado de jogo. Errar um escanteio não é um erro capital. Depois vem o lance do escanteio, e o que acontecer aí sim pode ser um lance capital. Errar um lancezinho de lateral, de escanteio, uma faltinha no meio campo, isso acontece toda hora. Nem se o Cruzeiro... nem se tivesse razão, se tivesse sido um pênalti absurdo marcado para o Atlético, se poderia reclamar do jeito que o Caio Jorge e os outros jogadores do Cruzeiro reclamaram. O Caio Jorge, que aliás fez um jogo muito ruim, né? Estava mais preocupado em pilhar o zagueiro do Atlético, o Roman, do que em jogar desde o início do jogo. Eu não sei o que um falou pro outro, quem é que começou, sabe? Parece uma briga meio de criança, mas foi ele que começou, então o Caio Jorge podia ter feito o que fez. Coisa muito infantil, mas o fato é que o Caio Jorge, atacante postulante da seleção brasileira, jogou muito mal, estava muito pilhado desde o início, e estragou o jogo dele, estragou boa parte do jogo do Cruzeiro também, com essa autoexpulsão no segundo tempo. A partir daí eu achava que o Atlético naturalmente ia achar os espaços, porque o Cruzeiro ficou meio confuso logo depois da expulsão, mas logo o Cruzeiro se assentou, defendeu muito bem a área, muito bem, muito solidários os jogadores do Cruzeiro, concentrados, bem treinados, é um time realmente muito coletivo para proteger os cruzamentos, que o Atlético não cruzasse bola com facilidade, para proteger a entrada da área que não tivesse finalizações dali e cortar os cruzamentos, todo mundo muito atento aos cruzamentos, às movimentações dos jogadores do Atlético para cortar os cruzamentos. O Atlético acho que foi muito bem enquanto teve campo para correr, quando era um jogo mais franco, com mais campo para correr. Se via mais jogo de Jorge Sampaoli, intensidade para roubar a bola, jogadores trocando de posição, atacando com pontas muito abertas e jogadores por dentro, saída sempre estruturada desde atrás com passes muito precisos e tal. Já se vê a cara do time do Atlético do São Paulo, e acho essa a melhor torcida para o atleticano, tá? Porque pontuação no Campeonato Brasileiro, Frossar, fica tranquilo, Frossar, não vai cair, ganhou do Sport. Um abraço pro Frossar, que é excelente. E é um cara, ele é mais gente boa do que excelente, olha que ele é excelente. Mas eu vi que outro dia ele estava preocupado. Não vai cair o Atlético. Também não sei se vai só cumprir tabela daqui até o final do ano, mas se começar a jogar mais com cara de Sampaoli, quem sabe na Sul-Americana o Atlético possa terminar bem o ano, porque o investimento que é feito nesse time, nesse clube, é para mais do que simplesmente não passar muitos sustos no Campeonato Brasileiro. Se viu, enquanto o time pôde correr, enquanto foi uma troca franca, boa parte de um time do Sampaoli e fazendo muito bem contra um muito bom time. O Cruzeiro é um time muito bem organizado e o Atlético conseguiu fazer isso muito bem. A questão é que quando o jogo ficou mais fechado,
O Cruzeiro se fechou e o Cruzeiro se uniu perto da sua área. Teve nada do Atlético, né? Renier entrou mal, Biel entrou mal também, Caio Paulista entrou mal, as mudanças foram piorando o time, nem o Hulk entrou bem, acho que é normal que o Hulk vá para o banco pelo que o time quer jogar e pelo que ele não consegue mais jogar, mas também não entrou bem assim. O Atlético foi piorando à medida que foi passando o tempo, e o Cruzeiro até foi relativamente engraçado em algum contra-ataque, não chegou a ser perigoso, mas teve uma boa jogada do Kaique, uma boa arrancada do Christian, enfim, alguma coisinha o Cruzeiro ainda fez, mais com 10 jogadores do que com 11. O Cruzeiro conseguiu criar alguma coisa com 10 e com 11, nada, a não ser o gol que foi um presente no erro individual do Gabriel Menino. Sobre pontuação do Cruzeiro e chance de título. Eu nunca achei factível que o Cruzeiro tivesse fôlego para brigar com Palmeiras e Flamengo. Então, se o Cruzeiro não vença 4 jogos, é normal, porque é um campeonato muito difícil, que todo mundo oscila, e o Cruzeiro teve uma sequência aí de Flamengo, Atlético e o Vasco, que está jogando muito bem. O estranho só é o empate com o Sport. Esse é completamente fora da caixa. Outra coisa é que ainda poderia estar na briga pelo título se vencesse o Atlético, porque os dois competidores venceram, aí se vence o Palmeiras depois, daqui a 10 dias, e se no confronto direto de Palmeiras e Flamengo tivesse um empate, alguma coisa ainda de briga do Cruzeiro poderia ter, mas não é o normal, não deveria ser expectativa, não é decepção se não ganhar o Campeonato Brasileiro, coisa que não vai ganhar, porque ir para a Libertadores e fazer um bom ano, um ano feliz, ganhando boa parte dos jogos e jogando bem a maioria do tempo, já acho muito positivo para o Cruzeirense, que ainda pode ganhar a Copa do Brasil, o torneio talvez preferido do Cruzeiro como clube. Então empatar com o Atlético é normal. Não conseguir fazer uma sequência absoluta de bons jogos também é normal. E o Atlético acho que é quem dá boa notícia porque jogou bem. O Atlético fez um primeiro tempo bom como há muito tempo não fazia. Eu não lembro qual que tinha sido o último primeiro tempo do Atlético nesse nível, tivesse jogado tão bem. E de resto foi uma porcaria de jogo. Né? Tirando que o Atlético conseguiu mostrar suas ideias do que quer fazer, e que depois o Cruzeiro se defendeu bem com a menos, para falar algo de positivo de cada um dos dois times, uma porcaria de jogo, com poucas finalizações, pouco tempo de bola rolando, com muita coisa esquisita de o árbitro mostrar 3 cartões vermelhos errados, né? 2 porque errou a cor e outro porque errou o jogador. O Jonathan Jesus passando mal pra caramba, o Cássio com aquela pancada na cabeça, enfim, cheio de coisa esquisita o jogo. E o empate fica bom pro Cruzeiro, com jogador a menos, e ruim pro Atlético, que teve chance de ganhar porque teve jogador a mais e porque jogou melhor do que o Cruzeiro e teve que se contentar só com um pontinho. É isso, meu povo. Foi mal pela voz anasalada. Tô saindo de uma gripe, além de tudo, e fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Valeu, hein? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.